Essa oportunidade aí veio porque tu juntou uma grana? Então, não. Por que acontece? Eu ganhava bem, tá? Eu ganhava, para você ter ideia, aos 22 anos, eu ganhava R$7.000 em Nessa época 1994. Nossa, Daquela época. isso é 7 mil daquela- dólares. Naquela época era R$7.000. É. Sim, isso aqui não era pra caralho. Dava pra bastante. comprar carro e o cacete. Dava. Então, só que é o seguinte, eu casei aos 20. Já também tem uma despesa grande Opa, ali. veio despesa. Aos 21, eu fui transferido para Venezuela. Na época que o Hugo Chávez estava preso, uma tentativa de golpe. E Venezuela era um país sensacional, cara. Naquela época. Venezuela era um país sensacional. Olha, eu conheci celular na Venezuela. Caralho. Caralho. Não tinha no Brasil, na Venezuela tinha. Era um país super desenvolvido, um país rico, super bem. Eu morei lá na Venezuela esse tempo. Só que fui roubado, perdi tudo. Voltei pro Brasil, começando do zero aos 22 anos. Bom, não era tão bom assim então, né? Não, muito ladrão. Muito ladrão, cara. Entraram, roubaram a empresa, roubaram meu carro, roubaram... É uma coisa de louco, Que cara. merda. Era daquela cultura. Caralho, impressionante. roubaram tudo. Roubaram tudo. Tudo. Meu tudo já não era muito. Mas Mas era meu tudo. Era Tudo o meu é tudo. 100%. Tudo é tudo, exatamente. Cara, eu voltei... Agora, quando eu fui, eu virei pra Luciana. A Luciana falou assim... Eu falei pra ela da proposta de ir. Ela falou, qual o pior que pode acontecer? Aí eu pensei assim, de perder tudo e voltar falando espanhol. Que foi o que aconteceu? E foi exatamente o que aconteceu. A gente perdeu tudo, voltou falando espanhol. Mas beleza, tinha uma experiência, estamos dando risada aqui. Durou quanto tempo isso? 8 meses. Ah, um bom tempo. até Deu tempo de vida. aprender espanhol? Deu. Claro, sempre pode melhorar, mas deu Fala tempo um de pouquinho, aprender. Tomás. Solamente um pouquinho. E aí o que acontece? Voltei em 1994, eu tinha 22 anos. Nessa época eu voltei e bombei. Fui bem, aí assumi várias filiais, ganhei bem. Só que eu comecei do zero em janeiro de 94, em dezembro de 94 eu saí. Não tinha tempo de juntar uma grana suficiente para abrir um negócio, mas aquele era o meu timing. Era o meu momento. Então Você tinha tinha algum ganhado dinheirinho. Você tinha ganhado expertise. Eu tinha ganhado expertise, eu estava confiante, entendeu? Aquele era o momento que o Brasil tinha acabado de lançar o Plano Real, que na época estabilizou a economia, acabou com a inflação. Na época também, várias empresas internacionais tinham desembarcado no Brasil, então você tinha empresas O Collor de tinha petróleo. feito isso também. Isso, mas na época foi do governo lá Itamar. do Fernando Henrique. Fernando... 1994, 94 é Fernando Henrique. Itamar e Fernando Henrique, exatamente. Que nessa época aconteceu o quê? Eles quebraram o monopólio de telecomunicações, aí Foi. vieram várias empresas do exterior para o Brasil, e foi a época que o inglês passou a ser percebido como fundamental, porque com a entrada das multinacionais, o inglês... era garantia de Falar emprego. inglês era garantia de emprego. Então, antigamente era assim, quando eu vendia inglês, olha, no futuro o inglês vai ser importante. A partir de 1994, no inconsciente coletivo, não era no futuro, era agora o inglês vai ser A importante. demanda estava em alta. E a demanda em alta para adultos. Falei, cara, o momento é agora. E aí, checão especial meu, da minha mulher. Cheque especial? Cheque Caralho, Isso tu é é juros muito absurdos. brabo, cara. Mas eu não recomendo que ninguém faça. Cara, mas eu faria de novo. Agora você Não, mas não recomendo. Porque é 12% ao mês de juros. É um absurdo essa porra. 12% de juros. Mas era assim, eu tinha uma graninha, que não era o suficiente, mais o cheque especial, que também não era o suficiente, dava pra gente montar a escola e pagar um mês de conta. Se não vendesse, mês seguinte a gente tava quebrado já. Entendi. Então- Que loucura, isso deve ser foda, né? Trabalhar com esse tipo de pressão. Mas o cara Mas é a o... vida do empreendedor é a pressão. Mas É, o cara mas não nem sempre esse tipo, Às né? vezes pior, né? Covid, por exemplo. É. Foi pra você, foi pressão? O quê? Tá louco. Foi o momento de maior pressão da minha vida. Por quê? Porque fechou todas as escolas, cara. Entendi. Fechou Mas um você já não clube de tinha futebol. vendido já? Fechou um clube de futebol. Fechou todas as escolas. Entendi. Não, eu vendi em 2013, mas em 2016 eu recomprei. Ah, tu recomprou? Sim. Então você é dono da WhatsApp agora ainda? Eu patrocinei você, cara. É verdade. O né? Monarca é que meio, eu sou meio devagar, burro, cara. né? É verdade. Ele é meio Pô, devagar. acabou de me agradecer porque eu patrocinei o negócio, cara. Pô. É verdade, é verdade. Eu tô recomprei. aqui de bobeira com essa porra dessa... Às vezes os caras vendem, mas fica como conselheiro. Porra, tu Não, eu perguntou sou burro. Tá como bom, é que tá o bom, Covid não tem fudeu, isso, cara? Fechou as escolas, pô. Fudeu, pô. Pô, fechou, cara. Fechou Faz tudo. sentido, faz sentido. Por isso que você lançou o curso online, imagina. Não, eu tinha lançado antes. Ah, tu tinha lançado antes? A gente fez o patrocínio antes. É verdade. É verdade.
A gente fez o patrocínio antes do Bom, Covid. chega de comprovar que eu sou burro. Não, tu não é burro, você é um cara esquecido, só. Tá tudo certo. Por que será? É, cara. É isso, enfim. Tem Entendi. Bom, então, tá. Lá no. Mas aí, é interessante que tu bombou na mesma época que o Semenzato quebrou. Quando o Semenzato quebrou? Foi em 94, quando começou o lance de. Ah, tá. É. Não, mas eu bombei. Aí em 95 a gente fundou a primeira escola. Aí é o seguinte, cara. A gente meteu mais de 1.000 alunos no primeiro ano. Da hora Tu foi demais. professor de inglês, tu tem noção que é 1.000 alunos na É. escola. Oh, E mas escola aí, de inglês mas aí, pagava caro. mas aí 1.000. Mas assim, no primeiro mês lá, aquele 100. mês que era. 104 matrículas no primeiro Esse mês. daí dava pra bancar. Pagava as contas. Ó, eu precisava fazer 100 matrículas por mês para pagar as contas. Isso pode parecer uma loucura e por isso eu não recomendo que ninguém abrir negócio com cheque especial. Mas eu já tinha muito know-how de vendas. Eu tinha 4 anos de vendas. O então, melhor vendedor de curso de o inglês. melhor. E tinha network já. Estabelecido algum, pelo menos? É que não rola. É que é B2C, né? Não rola muito networking. Você tem que, na realidade, captar alunos. E eu sabia fazer isso, entendeu, Monark? Como que é o segredo de captar um aluno? A metodologia que a gente utilizava, para cada aluno que se matriculava, ele indicava alguns amigos dele. E a gente ia conversando com essas pessoas, ia batendo papo com essas pessoas, convidava para ir na escola, as pessoas iam e se matriculavam. E o aluno que indicava ganhava desconto? Ele tinha algum benefício Entendi. para fazer isso. Então, isso fazia com que a gente, sem grana, conseguisse atrair alunos ali já no início. Agora, marketing boca a boca. era um trabalho de formiguinha, entendeu? Até porque a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. Uhum. Agora, a gente tinha essa técnica. E a gente, através dessa técnica, matriculou muita gente. Mas, cara, beleza, tu começou o WhatsApp porque tu era um vendedor foda de curso de inglês. Isso. Tu fazia essa porra da tua vida até o momento. Tu contratou um time de consultores pra te dizer qual seria o método que você ia usar pra ensinar? Quem que tu tinha que... Aí talvez entrou o networking que ele colocou, que eu tinha um amigo que era um cara pedagógico. Eu convidei ele para ser o nosso primeiro coordenador pedagógico e desenvolvi com ele o produto, apesar de eu não falar inglês na época. Não é? Mas o que Vendedor de curso de inglês, é isso que tu mais. Sim, mas... Não, isso é só prova a coisa do, mais do natural. que o cara pode vender sutiã e não usar. Provavelmente Entendeu? o maior vendedor de sutiã no mundo é o homem. Né? Enfim, e aí o que acontece? Esse cara desenvolveu o produto. Só que ele desenvolveu a metodologia em cima do produto que eu briefei para ele. Dei um briefing para ele que eu queria um produto para adultos, que fosse rápido, que não ficasse muito focado em gramática, porque os cursos de inglês existentes, inclusive um deles que você deu aula, que a gente não vai citar o nome, mas Mudou. Mas na época era muito focado em gramática, formava professor de inglês, não é? E a gente pensava o seguinte, nosso aluno era o quê? Era um médico, um engenheiro, um advogado. Quer falar. Ele não quer ser professor de inglês, Exato. ele quer falar. Então, essa proposta foi a WhatsApp que trouxe. Em Legal. 1995 isso não existia. Depois todo mundo veio atrás. Assim, uns 10 anos depois, o pessoal veio atrás. Mas a gente lançou isso em 1995. Lançou o Communicative Approach no Brasil. Communicative Approach. Caralho, tá manjando. Cara, é isso mesmo, cara. Exatamente. O que é importante é falar. E a gente tinha uma outra abordagem que era o Lexical Approach, que era uma abordagem mais do significado e não necessariamente da função sintática, da função gramatical, que isso para nós tanto faz. Até no português, se eu te perguntar a diferença, Monark, você é um cara inteligente, não tô zoando, tô falando sério. Tá bom. Tá? Porra, entre complemento nominal e adjunta de nominal, você lembra a diferença? Nem eu lembro. Porra, Mas não faz diferença era pra eu nenhuma. lembrar, tá ligado? Mas não faz diferença. A gente não usa isso, né? É verdade, não usa. E no inglês também tanto faz. Sim, exatamente. Então a gente trouxe uma metodologia para o cara conseguir falar, conversar, responder um e-mail, participar de uma conferência. Sim, sim. Esse é que o mercado precisava, em vez de ficar 8, 9, 10 anos numa escola de inglês. Que na Sim. época era isso que funcionava. O que entendeu? tinha era também tinha bastante o... Como é que era? Esqueci o nome do approach, mas é o de ficar repetindo pra caralho. Eram os drills. Os drills, Drills. Isso aí tinha pra caralho também. Que era de uma concorrente que a gente não vai citar o nome. Tudo também. bem. Lá no Rio de Janeiro, né? Deixa eu falar. Deixa Quando pra você lá. trabalhava na concorrente, o que o pessoal falava da WhatsApp? Todo mundo curtia. Curtia? Curtia. Mesmo, né? Os top cursos que a gente conversava lá entre nós Sim, sim. era o teu, era a própria cultura, falava muito também do IBEU.
A galera curtia esses 3 aí. Esses eram os principais que os professores de Os inglês players queriam do trabalhar. mercado, né? Ah, Os legal. professores de inglês queriam trabalhar, porque Pode eram crer. lugares legais de se trabalhar, entendeu? Mas no âmbito dos donos, a gente foi muito criticado, porque a gente foi disruptivo. A gente trouxe uma proposta completamente diferente de todo mundo. Mas também tu tá falando de 95, eu tô falando de 2009. É verdade. Né? Eu sou É. antecessor. Por que foi esse negócio do communicative approach? O negócio aprenda a falar. O negócio de gramática, mano, você vai ficar horas, milênios aprendendo isso e na hora você vai usar. Basicamente você tem um contexto e aí você conversa usando aquele contexto com as palavrinhas-chave, com os conceitos-chave, na verdade, e você fica usando aquilo ali com o tanto de inglês que você tem pra Até ir ir desenvolvendo ganhando. e você vai desenvolvendo, falando. Entendeu? Por isso que os caras falam que na aula de inglês só pode falar inglês. Que é pra você forçar um ambiente como se você fosse morar na gringa, que é onde você é forçado a Como falar se fosse inglês. uma imersão. É, como se fosse uma imersão. Exatamente. Então, e essa abordagem é diferente daquela que tem na escola. Porque na escola, como é que Verbo funciona? to be Exatamente. Nossa, aprendi muito Olha velho. que loucura. O cara repetidamente. fica da primeira série do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio estudando verbo to be. É verdade, é verdade. E você sabe qual é o principal problema da escola? É que os professores de inglês não sabem, assim, não todos, muitos professores de inglês não sabem falar inglês. Porque o requisito para se trabalhar é a faculdade de letras. E nem todo mundo que faz a faculdade de letras teve a oportunidade de aprender a falar a língua com fluência. Com certeza. Eu sei disso porque onde eu me formei, entraram, sei lá, 30 alunos na minha turma. Desses 30 alunos aí, 20 acharam que iam chegar lá e iam aprender inglês. Eles não sabiam que tinha que saber inglês previamente. Que as aulas seriam dadas em inglês de gramática profunda, tá ligado? E dos que sobraram, formaram 3, uma parada assim. E uma que formou era muito ruim. Pois é. Muito ruim. Mas essas pessoas são contratadas para dar aula nas escolas, pela exigência do MEC. Se você tem um professor que não sabe falar inglês, ou não é fluente em inglês, conhece a língua, mas não é fluente, o aluno não vai aprender também. Então essa é a razão que só 5% do Brasil fala inglês. Sério? 5%? 5%. Exactly. Parece bem pouco, assim, sabe? Mas é muito pouco. É muito Caralho, pouco. como eu vivo 95% numa não bolha. fala.